E aí, pessoal, então, o que eu estava falando, né? Ó, vejamos. Ó, aqui, primeiro, talvez fique um pouco mais claro, se a gente entender, o que raios é isso aqui, né? Opa, escapou aqui do negócio. Ó, esse módulo, quando a gente pegou esse módulo de 1 sobre x menos 2 e escreveu ele como sendo 1 sobre x menos 2, se x maior que 2, e menos 1 sobre x menos 2, se x é menor do que 2, na prática, o que a gente está dizendo é que isto aqui como função, então a função f x dada por módulo de 1 sobre x menos 2, na verdade ela é dada por partes. E isso significa que se x maior que 2, o gráfico dela é isso aqui, e se x for menor do que 2, o gráfico vai ser dado por essa expressão aqui. Vamos ver isso no GeoGebra. Então, ó, aqui em verde, eu estou com o gráfico do 1 sobre x menos 2. Nota que em x igual a 2, ela não está definida porque seria 1 sobre 0. Tá? Então, aqui tem esse gap. Agora, quando a gente olha a menos 1 sobre x menos 2, era melhor eu ficar aqui, né? Pronto. Quando a gente olha a menos 1 sobre x menos 2, o que a gente tem é isso, esse pedaço. O gráfico é assim. Agora, veja só o que acontece quando você pega o módulo de 1 sobre x menos 2. Ela dá esse pedaço, que corresponde precisamente a, veja só, ao pedaço da função 1 sobre x menos 2, quando x é maior do que 2, e corresponde à parte da função menos 1 sobre x menos 2, quando x é menor do que 2. Então, é isso que o módulo faz, ele é dado por partes. Agora, a inequação, quando a gente está com essa inequação aqui, o que a gente procura são os valores de x da reta, nos quais a função que está aqui é menor do que a função que está aqui. Então, uma vez que a gente tem essas descrições por partes, o que a gente vai fazer é simplesmente, uma vez que a gente tem essas descrições aqui por partes, a gente pode usar elas para fazer o cálculo para resolver a inequação, tá? Então vejamos, ó, aqui em A, vamos fazer primeiro essa inequação A. A gente tem menos 1 sobre x menos 2 menor ou igual que menos 5 sobre 2x menos 1. A gente quer saber para quais valores de x isso acontece. Mas os valores de x que a gente encontrar só vão ser solução para o nosso problema se eles estiverem aqui nesse intervalo. Vamos ver. Agora, o que a gente faz, né? A gente olha onde é o intervalo que a gente queria. As únicas soluções que interessam para a gente são aquelas que vão até meio. Então, meio está aqui. Esse resto todo é inútil para a gente. Esse resto todo aqui não interessa. A gente só se importa, a gente só precisa saber a única parte da solução. A única parte da solução que importa para a gente é essa que veio até aqui. Eu poderia perguntar, né? Mas por que esse intervalo aqui não é resposta?
Porque, veja, nesse intervalo que vai de 2 até 3, de fato, ocorre que a função menos 5 sobre 2x menos 1, ela está por cima da função menos 1 sobre x menos 2. Nota que antes, antes do x igual a 2, quem está por cima é essa, e essa é outra aqui. De fato, nesse intervalo, isso aqui está acontecendo. O problema é que a função que a gente realmente queria saber, que é aquela em módulo, nesse intervalo, ela não é dada por essas expressões. Nesse intervalo, o que a gente tem é isso. Aquele gráfico, aquela outra parte que a gente calculou, ela diz respeito a essa expressão aqui e essa expressão aqui. Ela não diz respeito à expressão em módulo. Tá? A expressão em módulo, nesse intervalo, ela é governada por uma outra inequação, que é, deixa eu ver, que é essa aqui. Então, por isso que a gente descarta essa parte, porque a função módulo de 1 sobre x menos 2, ela não é sempre menos 1 sobre x menos 2. Ela só é menos 1 sobre x menos 2 nesse intervalo. A mesma coisa com essa função. Ela não é sempre menos 5 sobre 2x menos 1. Ela tem esse valor até chegar em meio. Depois ela muda. Então, isso aqui diz respeito a uma outra inequação mais geral. Para esse problema, a gente precisava só da solução nesse pedacinho. Tá? Agora, da mesma forma, a gente faz os outros. Tá? Tá? Eu vou fazer ele aqui rápido agora, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. Tá? Vamos lá. Portanto, a solução é essa aqui, tá? Pegando a solução de todos os outros. Agora, só uma coisa que devia ter sido mencionada, mas a gente se empolgou A gente se empolgou com os exercícios, as dúvidas, aquelas coisas todas. Foi só discutir um pouco a ideia intuitiva de limite, tá? A ideia intuitiva de limite, tá? O que fez parte da atividade assíncrona da aula de hoje, acho que a gente acabou não discutindo por conta da grande quantidade de dúvidas que houve. Isso já está discutido no vídeo do professor Tiago, está nos outros PDFs que estão anexados lá, mas só para reforçar um pouco mais a ideia, a gente... Então, o que é intuitivamente quando a gente escreve isso aqui, né? Limite do f de uma função f de x ser igual a um certo número L quando x tende a A. É assim que a gente lê, do modo que eu estou lendo, pela esquerda. Isso aqui significa... Bom, a gente estou aqui com um esqueminha no plano cartesiano, altura L, pontinho A. Isso aqui diz, a ideia desse tipo de expressão é que quando você olha para o gráfico da função e você toma valores de x que estão cada vez mais próximos de A, só que pela esquerda, então esse menos é de negativo, são menores do que A função se torna cada vez mais próxima
do L. Então é uma situação tipicamente assim. Você pode ter uma coisa assim. Então, ela tá toda doida para cá, mas conforme vai chegando perto, ela vai ficando cada vez mais próxima do L. Também poderia ser o caso de que você tem um outro númerozinho L' aqui, e a sua função ela se torna cada vez mais próxima desse Lzinho conforme o x tende a A por valores maiores do que A. Nesse tipo de situação, a gente diz que o limite da função f de x quando x tende a A pela direita, isso é esse númerozinho L'. O que é o limite existir? Né? O limite existir é, é quando esses dois números coincidem. Então, dizemos que o limite da função f de x é igual a L quando x tende a A. Vou chamar de um outro L, L til, se o L for igual ao L' que for igual ao L til. Ou seja, quando essas duas coisas acontecem, em outras palavras, quando a função se comporta assim. É importante frisar, o valor que a função assume no próprio ponto é irrelevante. Então, o limite existe quando a sua função tem um comportamento assim. Ela se aproxima, não importa se você se aproxima do A pela esquerda ou pela direita. As imagens dos x's correspondentes todas estão indo para o mesmo lugar. No caso, esse mesmo L til, aqui no caso. Tá? Esse é um tipo de comportamento que a gente observa quando vai estudar a noção de velocidade instantânea, métodos para encontrar retas tangentes, a própria noção de integral, ela envolve um limite, coisas assim, tá? E vão ser os protagonistas do curso de cálculo. Embora não seja o mais importante de um curso de cálculo, é importante frisar, então, essa definição é bem geométrica, essa primeira definição que a gente dá, ela não é muito precisa, pelo fato de que a gente fala que quanto mais próximo do A, mais próximo do L, que isso falta bastante rigor, tá? A definição rigorosa, embora a gente quase nunca vá usar ela, é assim. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é L se para todo epsilon maior que zero, esse aqui é um para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, tal que sempre que você pegar um pontinho no seu domínio que está a uma distância menor do que delta desse x, isso acarretar que a distância da imagem da f por esse ponto até esse Lzinho é menor do que o epsilon. Isso é precisamente a ideia intuitiva que a gente tem, só que escrita de um jeito não intuitivo. Porque você dizer que está cada vez mais próximo do L, é você dizer o que é esse cada vez mais próximo. É o zoom que você dá. Esse zoom que você dá é o epsilon. Então, você deu um zoom e pegou esse epsilon, é aquele para todo epsilon, você vai conseguir encontrar pontinhos aqui, ou seja, você vai ter um deltazinho, tal que está todo mundo dentro dessa distanciazinha que você tinha fixado. Essencialmente,
Essencialmente é isso. Não vamos no curso nos ater muito a demonstrações que usem isso, tá? Eventualmente sim. Certamente nos vídeos do Thiago ele vai fazer umas demonstrações assim. Não tem problema saber que essas coisas podem ser demonstradas com épsilons e deltas, que é como a gente costuma dizer, mas não é o foco do curso de cálculo, tá? Mas é importante saber. Mas é isso. Como esse vídeo foi assíncrono, vai ficar público, tá? Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato. Até mais.